Olá, eu sou o Arion, bem-vindos a mais um vídeo no canal da Asa Trader. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como você pode melhorar a sua assertividade no trade, como que você pode performar melhor ali, como você pode ter melhores ganhos ali no swing trade, na sua compra e na sua venda de ações. Mas antes, curta esse vídeo aqui, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, que só assim você será notificado sobre os novos vídeos, tá bom? Bom, vamos direto aqui para o gráfico. Como que você pode performar melhor no swing trade? Essa é uma das dicas, tá? Tem muitas outras aí, mas uma das principais é essa aqui. E isso tem muito a ver com gráfico. Por que tem a ver com gráfico? Se você faz a leitura de candles aqui no gráfico para operar as suas ações, tem que escolher um tempo gráfico. Você tem que escolher um tempo gráfico para você operar, tá? Tem que ser tempos gráficos ali de acordo com o que você tá fazendo. Por exemplo, se você opera o day trade, você vai utilizar tempos gráficos menores ali. Lembrando que day trade é para quem tem muita experiência já no mercado e quem tem já isso como uma estratégia, como meta, e é uma das formas que você opera, tá? Mas vamos falar do swing trade aqui. No gráfico para swing trade são gráficos maiores, né? Então você tem que adequar a sua leitura do gráfico, o tempo dos candles ali para o que você está operando, tá? Por exemplo, o swing trade, eu não vou utilizar gráficos de 5 minutos ou 15 minutos. É muito volátil, é muito errático a informação para swing trade. Porque veja bem, se eu quero comprar uma ação, algumas ações ali, um lote de 100 ações, e nesse lote de 100 ações aí eu quero comprar hoje e vender só daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas para ganhar em cima da diferença do preço. Por exemplo, eu comprei a R$ 10 hoje e vou vender a R$ 20 daqui a algumas semanas e vou ganhar então R$ 10 por cada ação que eu for vender. Eu não vou utilizar o gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos ali. Eu vou utilizar gráficos em tempos maiores, como no mínimo 1 hora, tá? Utilizar o gráfico no tempo de 1 hora, utilizar o gráfico no tempo de um dia, o gráfico diário, o gráfico no tempo semanal também, que é muito importante para a gente ter uma clareza maior da tendência, porque às vezes eu estou no gráfico de 60 minutos ali, estou vendo a ação por algum motivo lendo que ela está caindo, mas se eu colocar no gráfico semanal ali, ela já vem em ascensão já há algumas semanas. Então não vou operar contra a tendência, não vou alugar ações ali para começar a operar vendido numa ação que o gráfico está subindo, tá? E lembre-se sempre de uma coisa, quanto maior o gráfico, mais fácil é a leitura, sendo que quanto maior é o gráfico, com maior o tempo do candle ali, mais importante ele é sobre os tempos menores. Como assim? Se eu tenho um gráfico semanal que está me dizendo que aquela ação ali, que aquele ativo está em ascensão, tá? Se aquela ação ali está em alta, eu não vou operar contra ela, porque eu vi no gráfico de 1 hora que está dando um pequeno recuo ali, que alguns investidores ali estão fazendo, realizando seu lucro. Eu não vou operar contra a tendência. Eu vou seguir aquele gráfico semanal, sendo que eu vou procurar nos gráficos diários e no gráficos de 60 minutos o melhor ponto de entrada naquela ação, tá? Isso daí já filtra muito o que você tá fazendo no seu trade. Você já tem uma direção ali, você já sabe a tendência. O único trabalho que você vai ter é procurar o melhor ponto de compra ou o melhor ponto de venda. Tá? Não adianta você ficar procurando um ponto de compra no swing trade em gráfico de 15 minutos e 5 minutos. É muito errático, é muita informação ali que você não precisa e vai deixar você muito mais confuso. Então, quando você utiliza o gráfico semanal para verificar a tendência, você tem uma direção muito mais clara daquele ativo. Tá? Então, não adianta você pegar esses gráficos intradays aí para tentar operar no swing trade, tá? Só em você fazer isso já vai te dar um filtro muito maior nas suas operações, vai deixar suas operações muito mais assertivas, tá? Eu vou procurar uma entrada no gráfico semanal? Negativo, você não vai procurar uma entrada no gráfico semanal, tá? Você pode utilizar o gráfico semanal para verificar somente a tendência, tá? Então o que você vai fazer? Vai verificar no gráfico diário ali uma possível entrada e no gráfico de 60 minutos um ajuste fino na sua operação, tá?
Se aqueles 10 centavos, 20 centavos ele tem grande importância na sua operação, aí você utiliza o gráfico de 60 minutos. Fora isso, o gráfico diário, o gráfico semanal aí é muito mais assertivo, muito mais fácil a leitura. Você vai trabalhar com 2, 3 telas ali de computadores só porque eu falei que você vai trabalhar com gráfico semanal, gráfico diário ou gráfico de 60 minutos para algum ajuste fino? Não, tá? Não precisa. É o swing trade, você tem muito tempo para analisar as suas operações, tá? Você não precisa ter uma tela para uma coisa para gráfico de uma hora, uma tela para gráfico de 60 minutos. Isso aí é mais para o day trade, tá? Você precisa ter muitas informações ali ao mesmo tempo. Swing trade não vai interferir em nada se você abrir o gráfico aqui de uma semana e analisar, e daqui a pouco, daqui a 5 minutinhos depois que você analisou o gráfico de uma semana, você analisar o gráfico diário e o gráfico semanal. Não muda em nada na sua operação, tá? A não ser que o preço que você quer comprar esteja ali ocorrendo naquele momento ali. Mas isso aí, para o swing trade, não tem essa necessidade, tá bom? Eu, particularmente, muitas vezes faço a leitura do gráfico à noite, quando o pregão está fechado, porque durante o dia eu estou ocupado com outras coisas. Então, se eu tenho a possibilidade de ter uma rentabilidade maior operando, deixando programadas as minhas operações para o dia seguinte, ou deixando programadas as minhas operações ali para quando bater no meu preço de compra, no meu preço de venda, não tem necessidade de eu passar o dia inteiro ali analisando o gráfico, tá? É isso que você tem que ter a clareza, você tem que ter noção do que é o swing trade. O swing trade não requer todo o seu tempo para operar, tá? Ele precisa de uma pequena parte do seu dia ou uma pequena parte da sua semana para você analisar algumas ações, tá bom? O rendimento é menor por causa disso? Não, não é menor. O rendimento no swing trade ele é muito bom, tá? Se você seguir a tendência 10%, 15% em uma ação, é fácil, dependendo também do mercado. Tá? Vamos aqui agora para os gráficos que eu vou mostrar para vocês como que é o gráfico diário e o gráfico semanal. Bom, aqui temos essa ação aqui que está no gráfico diário, tá? É fácil perceber uma tendência de queda, né? Muito simples. E aqui eu procuraria uma oportunidade de venda, alugaria as ações e operaria vendido, tá? Por exemplo, rompimento de pivô. Rompeu aqui um pivô, eu efetuo uma venda, tá? Sem problema, faço o aluguel de ações ali e começo a efetuar uma venda. Teve aqui oscilações naturais no mercado e segui a tendência, tá? Vou fazer um trailing stop ali, que eu vou movendo o meu stop da operação conforme o trade vai andando. Não se utiliza o stop, não move seu stop a cada candle diário, tá? Você vai ser stopado muitas vezes ali, vai perder excelentes rentabilidades ali porque você ficou com medo do gráfico voltar ali, da ação voltar contra você, e você ficou ali naquela ansiedade de movendo stop a cada candle diário. Não tem necessidade disso, tá? Acompanhe a tendência aí. Vamos supor que nessa ação aqui, eu vendi no rompimento dessa queda. Nesse rompimento aqui, olha o ganho que eu poderia ter tido. Se eu vendesse logo lá no fundo aí, que é um pouco difícil você descobrir esse fundo, 28%. Mas vamos supor que você fez o traçamento aí de Fibonacci, você fez a projeção de Fibonacci e você pegou uma boa rentabilidade dela aí, ó, 19%, 14%, 6% aí se você fosse muito ansioso para sair na operação. Você não vê todo esse ganho aqui no mercado de ações sem precisar de você o tempo todo no gráfico, tá? É possível você ter esse ganho aqui, só analisar uma vez ali a ação, deixa programadas as suas entradas e pronto. Então, olha como é que o gráfico diário aqui ele é muito mais simples para você verificar uma tendência. Olha isso aqui, uma outra tendência de alta. Logo depois teve um fundo aqui, rompeu o topo anterior, seguiu com o pivô. A compra onde? Rompimento do pivô. Rompeu o pivô, vai embora. Houve aqui um padrão de reversão, efetuei a venda. Isso é muito simples de fazer, tá? No gráfico diário ele se torna muito simples. Por que se torna simples? Porque é um gráfico muito mais, vamos dizer assim, calmo para você operar. Você não precisa ficar naquela ansiedade para onde que aquela ação está indo para baixo, indo para cima. Nesses 5 minutos aqui agora, o que ele vai acontecer, o que ele vai fazer? Não precisa disso.
Você pode deixar aqui programa, você pode analisar as suas ações aqui, verificar se tem uma entrada ou não. Se não tem entrada, fica de fora, verifica uma outra ação, tá? Você não precisa também ficar verificando somente um ativo. Isso é o gráfico semanal, o gráfico diário, o gráfico de 60 minutos, tem todos os ativos, tá? E a bolsa aí tem um monte de ações aí, tem mais de 350 ações para que você possa analisar com calma, tá? São inúmeras oportunidades ali que você tem diariamente, mensalmente na bolsa para você rentabilizar sua carteira, para você viver melhor. Então aqui no gráfico diário você teve a noção do quão é simples a leitura. Alta, baixa. Está consolidado? Ok, fica de fora, o gráfico está lateralizado aí. Fica de fora, é simples. Agora vamos aqui no gráfico de 60 minutos. Você vai ver que é um pouquinho diferente, vai ver que é um pouquinho mais volátil. Por que eu utilizo o gráfico de 60 minutos? Isso não é sempre, tá? Mas eu utilizo o gráfico de 60 minutos como, por exemplo, eu analisei alguma ação ali em cima, analisei a ação em cima da hora. Essa ação está querendo romper algum pivô ali no gráfico diário, sendo que eu quero fazer um ajuste fino ali que, se bater naqueles 20 centavos ali, 30 centavos ali, pode ter uma diferença na minha rentabilidade, eu vou utilizar o gráfico de 60 minutos. Lembrando que isso não é sempre, não é comum essa ocasião, mas se eu analisei ali o gráfico em cima da hora, eu vou verificar o gráfico de 60 minutos, tá bom? Então, menos que isso, não é para olhar, vai deixar você confuso, tá? Então, você viu aqui que é mais volátil aqui o gráfico de 60 minutos, tá vendo? Ó, já desceu aqui já entrou em um período de consolidação, aqui, aí depois aqui subiu novamente, aqui desceu. Ele é um pouquinho mais confuso, tá? Ele é somente para ajuste fino, nem deixe esse gráfico na sua tela ali para operações de trade. Deixe o gráfico diário ou o gráfico semanal, tá? Eu particularmente sempre deixo somente o gráfico semanal e vou vendo ali o gráfico diário para ver se tem alguma entrada ou não. Se o gráfico semanal está interessante, utilizo o gráfico diário para ver se tem alguma oportunidade. Vamos lá, vamos ver como é que é o gráfico semanal aqui, que eu falo que eu sempre gosto de eu deixar sempre já na minha tela ali, quando eu abro qualquer gráfico, qualquer ativo, já aparece o gráfico semanal. Porque é muito mais simples. Eu não gosto de ficar o tempo todo ali analisando o gráfico. Por mais que eu ame a bolsa de valores, por mais que eu ame operar, por mais que eu ame ser trader, não quer dizer que eu queira passar o dia inteiro ali operando, tá? Tem outras coisas para fazer. Então, essas operações aqui, nesse gráfico aqui semanal, olha como é que ele é simples da visualização. Extremamente simples. Você vê aqui uma alta, uma queda, uma alta, uma queda, uma alta, uma queda. Então, ele é simples para você visualizar. Se eu tô aqui, vi que está uma tendência de alta, abri o gráfico, vi que está numa tendência de alta aqui, vou procurar o melhor ponto de compra, tá? Vi que aqui abri o gráfico, vi que está numa tendência de queda, eu vou procurar o melhor ponto de venda, tá? Eu não preciso ficar ali caçando um monte de entrada, um monte de saídas ali, uma possível saída, analisando o gráfico o dia inteiro. No gráfico semanal já dá uma direção muito mais assertiva para mim e filtra muitas minhas operações. Aí quando o gráfico está consolidado, o gráfico está lateralizado, não opero, fico de fora. Olha que gráfico feio isso aqui, é o gráfico semanal. Está em uma leve tendência de queda? Está em uma leve tendência de queda. Eu não colocaria no gráfico diário aqui porque está muito feio, tá? Agora quando eu abro no gráfico, o ponto do gráfico semanal aqui consolidado, não vou operar isso aqui. Não vejo operação aqui. Posso ver micro operações ali em tempos menores, mas eu ganho menor. Não gosto de ganhar pouco. Gosto de ganhar muito. Nem que para isso eu tenho que esperar um pouco mais, tá? Só tenho que esperar 1 ou 2 semanas para entrar no ativo. Mas eu prefiro ser muito mais assertivo do que fazer muitas operações ali para ter uma média de ganho. Por isso, no ano de 2020 aí na Zatrade aqui a gente teve 93% de acertos aí nas operações. E não foram somente acertos aí de moveu o stop para cima da entrada e saiu da operação com ganho de 2%. Não, foram 93% em suma maioria aí
no alvo, tá? Ganho de 15, 20, 25% aí, bom? Então, quando o gráfico está aqui numa tendência de alta, aqui eu vou procurar o melhor ponto de compra aqui. Eu vou colocar no gráfico diário e eu vou verificar, né, se tem algum ponto de compra ali interessante no gráfico diário, tá? Mas como é que eu deixo configurado aqui a minha plataforma? Nada demais, coloco algumas médias móveis ali que eu costumo utilizar, que é a média móvel de 20 períodos, por exemplo, e utilizo a média móvel de 20 períodos. Deixa ali. Projeção de Fibonacci. Algumas operações já deixam o Fibonacci ali plotado nas operações. Eu vou até fazer um vídeo para vocês aí como utilizar Fibonacci para você traçar o alvo, tá? Mas a princípio, para você acertar muito mais no seu trade é isso, tá? Gráfico semanal, gráfico diário e de vez em quando aí o gráfico de 60 minutos, tá? Garanto a você que isso vai filtrar em muito as suas operações, você vai ter muito mais assertividade, não vai ficar passando aquele sufoco ali operando com tempos gráficos muito menores ali, que são extremamente erráticos aí para o swing trade, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês, tá? Lembrando, se você tiver alguma dica de conteúdo, você tenha dúvida sobre algum assunto para operar na bolsa de valores aí como swing trade, deixe aqui nos comentários aí a sua dúvida, a sua sugestão de conteúdo, que eu terei o prazer de fazer um vídeo referente a esse assunto. Não se esqueça de se inscrever também no canal para receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Até mais!